Meus pais me pediram para cancelar meu casamento uma semana antes da cerimônia e ceder tudo, o local, o buffet e meu vestido de noiva, para minha irmã mais velha, porque ela está grávida e, segundo eles, merece se casar primeiro. Estou a poucos dias de me casar com meu incrível parceiro, Henrique, e não poderia estar mais animada. Quando ficamos noivos, Henrique e eu inicialmente planejamos uma cerimônia simples no cartório. Achávamos que era a escolha mais sensata, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Não víamos sentido em gastar milhares de reais em um único dia, mesmo que fosse tão especial. Para nós, o que realmente importava era nosso compromisso um com o outro, não uma festa extravagante cheia de tradições. Parecia desnecessário investir tanto dinheiro convidando várias pessoas e oferecendo comida apenas para atender às expectativas da sociedade. Sentíamos que era um desperdício de recursos que poderiam ser usados para construir nossa vida juntos, seja para nossa futura casa, viagens ou economias. No entanto, tudo mudou quando nossas famílias souberam do noivado. Eles ficaram felizes por nós, claro, mas não gostaram da ideia de um casamento discreto no cartório. Na verdade, insistiram para que tivéssemos uma grande celebração. Meus pais foram especialmente enfáticos. Eles disseram que, como eu seria a primeira filha a se casar, era importante para eles comemorar de forma especial. Era um sonho que eles tinham há anos, e não queriam deixar passar sem a festa que acreditavam que a ocasião merecia. Minha irmã mais velha, Cristina, ainda não é casada. Como sou a caçula, não esperava ser a primeira a me casar, mas foi assim que as coisas aconteceram. Imagino que isso tenha tornado meus pais ainda mais ansiosos para fazerem uma grande celebração. Eles provavelmente viam isso como uma oportunidade única, pelo menos até que Cristina tivesse seu momento. Embora não fosse nosso plano inicial, ver o quanto esse casamento significava para nossos entes queridos nos fez mudar de ideia. No final, cedemos só para agradá-los. Nossos pais se sentaram conosco e contribuíram com uma parte do dinheiro para a festa, enquanto Henrique e eu cobrimos o restante. Nos últimos meses, dediquei horas incontáveis e muita energia planejando esse casamento. Cada detalhe foi feito com carinho. Um dos momentos mais especiais foi trabalhar junto com minha futura sogra. Passamos semanas visitando diferentes locais até encontrarmos o lugar perfeito, que parecia ideal para nosso dia especial. Finalizar essa escolha foi um momento de vitória para nós duas. Também contratamos um ótimo buffet e definimos tantos outros detalhes, como flores e decoração. Cada passo nos aproximava de ver nossa visão ganhar vida. Na semana passada, fui escolher meu vestido de noiva. Minha mãe e minha sogra me acompanharam, e foi emocionante experimentar os vestidos e me imaginar caminhando pelo corredor diante de nossos entes queridos. Durante tudo isso, Cristina não pôde estar presente. Eu realmente queria que ela compartilhasse esse momento comigo, mas ela disse que tinha outros planos. Fiquei desapontada, mas não insisti para saber o motivo. Na época, achei que ela tinha compromissos ou simplesmente não estava afim, então não dei muita importância. E isso até hoje. Esta manhã, meus pais me ligaram pedindo que eu fosse à casa deles com urgência. Eles estavam estranhamente animados e disseram que tinham algo importante para compartilhar. Curiosa, fui até lá e, ao chegar, percebi que algo estava acontecendo. Ambos estavam radiantes de felicidade. Minha mãe não perdeu tempo e deu a notícia: Cristina está grávida. Fiquei chocada, para dizer o mínimo. Não tinha ouvido nenhum sussurro sobre Cristina estar em um relacionamento sério, então a notícia foi completamente inesperada. Minha mãe estava eufórica, chamando a gravidez de milagre e bênção para nossa família. Ela explicou que Cristina nem estava tentando engravidar, o que tornava tudo ainda mais especial para ela. Enquanto minha mãe falava sobre como essa surpresa era maravilhosa, minha mente não parava. Não pude evitar perguntar: com quem Cristina está saindo? Eu realmente não fazia ideia de que ela estava com alguém. Para contextualizar, minha irmã Cristina e eu nunca fomos muito próximas. Crescendo, sempre houve uma distância entre nós. Ela raramente demonstra interesse pela minha vida ou me procura, o que às vezes machuca. Sempre suspeitei que isso vinha do fato de ela ser academicamente mais talentosa. Ela se considera superior a mim, algo que deixou claro com suas palavras.
Ainda me lembro dela me provocando anos atrás, dizendo exatamente isso, deixando evidente que me via como inferior. Ao contrário dela, sempre fui mais sonhadora, alguém que se destaca em espaços criativos e artísticos. Minha cabeça estava sempre nas nuvens, como ela dizia. Não frequentei uma universidade renomada nem segui uma carreira de alto nível como ela. E, sabe, estou em paz com minhas escolhas. Sempre estive satisfeita com o que tenho e com o que construí, mesmo que não se encaixe na definição de sucesso dela. Mas, para Cristina, isso parecia ser um ponto de conflito, uma razão para me menosprezar. Quando conheci Henrique e nosso relacionamento ficou sério, Cristina nunca foi apoiadora. Ela sempre me alertava que Henrique partiria meu coração se eu me entregasse demais e insistia para que eu focasse na carreira em vez de me apaixonar. Seus comentários eram desdenhosos, como se minha felicidade não valesse o investimento. Mesmo quando ficamos noivos, ela não demonstrou entusiasmo. Tudo o que recebi foi uma mensagem de parabéns, sem ligação, sem flores, sem uma conversa significativa. Apesar da falta de apoio dela ao longo da vida, eu ainda queria incluí-la no meu casamento, porque ela é importante para mim. Pensei que poderia ser uma chance de diminuir a distância entre nós. Até pedi que ela fosse uma das minhas madrinhas, mas, para minha decepção, ela recusou, dizendo que não queria um papel de destaque e que ficaria feliz apenas como convidada. Embora suas palavras tenham doído, não insisti. Durante o planejamento do casamento, a indiferença dela foi evidente. Sempre que pedia sua opinião, ela me ignorava ou respondia de forma evasiva. As poucas vezes que tentei incluí-la em momentos importantes, como convidá-la para escolher o vestido, ela não apareceu. E agora, meus pais me contam que ela está grávida, do nada. Eles continuaram falando sobre como Cristina conheceu alguém há alguns meses e parecia feliz com ele. Apesar dos meus sentimentos complicados em relação a ela, fiquei genuinamente feliz por ela. Um bebê é uma bênção, e se ela encontrou alguém que a faz feliz, isso é algo a celebrar. Disse a minha mãe que ligaria para Cristina mais tarde para parabenizá-la. Mas então meu pai disse que havia mais a discutir. Ele hesitou por um momento, o que me deixou nervosa, e então falou: Cristina planeja se casar com o pai do bebê. Isso fazia sentido, claro, ela quer se casar com a pessoa que ama e com quem terá um filho. Mas então ele acrescentou que eles queriam que eu cedesse meu casamento para ela. Fiquei olhando para ele, completamente confusa. O que quer dizer conceder meu casamento? Perguntei, embora já sentisse a resposta no ar. Meu pai explicou que, como já haviam contribuído financeiramente para meu casamento, não tinham condições de pagar pelo dela. A solução deles era que eu transformasse meu casamento no de Cristina, deixando que ela assumisse tudo. Minha mãe acrescentou que eu deveria fazer isso como um presente de casamento para minha irmã e que eu poderia ter outra cerimônia depois. Ela até sugeriu que, como Henrique e eu queríamos um casamento no cartório, eu poderia voltar a esse plano e me casar discretamente agora, para que Cristina tivesse a grande celebração que meus pais achavam que ela merecia, especialmente por estar grávida. Fiquei boquiaberta com a sugestão. Olhei para eles, tentando processar o que estavam dizendo. Será que estavam mesmo me pedindo para abrir mão do meu casamento? Todo o tempo que passei planejando, a animação para esse dia, os ajustes que fizemos para agradar a todos, parecia que nada disso importava. Quando finalmente consegui falar, perguntei: vocês estão loucos? Lembrei que meu casamento era dali a uma semana. Não era algo que pudesse ser descartado facilmente. Dediquei meses planejando cada detalhe, investindo tempo, energia e emoções para tornar esse dia especial, não só para mim e Henrique, mas para nossas famílias. Perguntei: como podem me pedir algo assim? Vocês têm ideia do dinheiro, do tempo e do esforço que coloquei nisso? Os convites já foram enviados, o buffet está contratado, o local reservado, meu vestido comprado. O que querem que eu faça? Jogue tudo isso fora por causa da minha irmã. Minhas palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eu não me importei. Estava chocada com a ousadia deles. Minha mãe, sem se abalar, respondeu que Cristina estava grávida e precisava se casar primeiro, que meu casamento poderia esperar. Meu pai reforçou:
dizendo que não fariam tal pedido se não fosse urgente. Ele até tentou me tranquilizar, dizendo que não seria difícil reenviar os convites e ajustar tudo para Cristina. Para piorar, minha mãe disse: querida, seu vestido não será desperdiçado. Você pode dá-lo a Cristina. Como se ceder o vestido que escolhi para o dia mais importante da minha vida fosse algo simples. A completa falta de compreensão deles era exasperante. Respirei fundo, tentando manter a calma, e disse firmemente que não abriria mão do meu casamento. O local, o vestido, os meses de planejamento, tudo ficaria exatamente como estava. Meu casamento aconteceria como planejado. Ao ouvir isso, meu pai ficou visivelmente irritado. Ele se levantou e quase gritou: foi nosso dinheiro que você usou para esse casamento. Você não tem o direito de ir contra nós. Se estamos pagando, nós decidimos como o dinheiro é gasto. Minha mãe acrescentou, agora com um tom mais insistente: você nem está grávida. E sempre disse que não se importava com uma grande festa, que achava um desperdício. Então, agora pode deixar Cristina ter isso. Ela merece ser celebrada por trazer nosso primeiro neto. Meu peito se apertou enquanto as palavras deles ecoavam. Meu casamento, minha felicidade, meu esforço, tudo isso era irrelevante porque eu não estava dando a eles um neto. Meus pais, que deveriam me apoiar incondicionalmente, deixavam claro que Cristina e seu bebê eram a prioridade. Lembrei a eles que foram eles que insistiram na grande celebração, e agora, há uma semana do meu casamento, queriam que eu desistisse como se eu não fosse nada. E outra coisa, continuei, olhando firme para os dois, vocês falam como se tivessem pago tudo. Sim, vocês deram dinheiro, mas deixaram claro que era um presente, não um empréstimo ou uma forma de me controlar. E não foram os únicos a contribuir. Henrique e eu pagamos também, assim como os pais dele. Acham que eles vão simplesmente aceitar que vocês tomem conta de tudo? Minha mãe abriu a boca para responder, mas eu a interrompi. Deixem-me ser clara, disse, minha voz agora firme. Este casamento vai acontecer. Meu casamento. Se não apoiam isso, não venham. Mas não pensem que vou cancelar para agradar vocês ou Cristina. Meus pais me chamaram de egoísta e mesquinha por negar o pedido. Meu pai, ainda tentando justificar, disse, mesmo que o dinheiro tenha sido um presente, temos todo o direito de pedir isso. Sua irmã deve se casar antes de você. Não pediríamos se não fosse importante. Minha mãe, com um tom doce, mas cheio de culpa, sugeriu que eu conversasse com Henrique e meus sogros sobre devolver o dinheiro deles, como se eles entenderiam e esperariam que eu juntasse dinheiro no futuro. A audácia de sugerirem que eu arcasse com o peso emocional e financeiro de cancelar meu casamento por algo que não era minha responsabilidade era absurda. Então, minha mãe usou a frase final, qualquer um no seu lugar concordaria, porque Cristina é sua família e vem primeiro. Nesse ponto, eu estava tão furiosa que mal conseguia pensar. Levantei-me, peguei minhas coisas e disse, com a voz tremendo de raiva controlada, escutem, meu casamento acontece em uma semana. Nada que vocês digam ou façam vai mudar isso. Estou feliz por Cristina, de verdade. Mas não vou abrir mão do meu casamento por ninguém. Desde então, meus pais têm me bombardeado com mensagens e ligações, me xingando e tentando me pressionar a ceder. Estou sem palavras. Então, Reddit, estou errada por não ceder meu casamento para minha irmã grávida? Atualização 1. Meus pais sempre demonstraram favoritismo por Cristina. Embora eu tenha notado isso ao longo dos anos, nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Claro, houve momentos na infância em que era evidente que ela era a favorita, como os elogios extras por suas conquistas e a forma como menosprezavam meus interesses. Mas isso, me pedir para ceder meu casamento para ela? É simplesmente ridículo. Não achei que fossem capazes de algo tão cruel. A atitude deles e essa mudança repentina me deixaram abalada. Sim, eles me deram dinheiro para o casamento, mas foi apresentado como um presente, dado por amor e apoio. E agora, só porque contribuíram, acham que têm o direito de ditar o que faço, a ponto de exigirem que eu cancele meu casamento por Cristina. Como isso é justo? Como não veem o quanto estão sendo insensíveis? Para quem perguntou, sim,
Tentei falar com Cristina. Liguei para ela após a conversa com meus pais, querendo parabenizá-la pela gravidez e falar sobre o que estava acontecendo. Mas ela não retornou minhas ligações. Não sei se está me evitando, se está sobrecarregada ou se nem sabe o que nossos pais me pediram. Estou no escuro, o que só aumenta minha frustração e confusão. Quando cheguei em casa após essa conversa horrível, sentei com Henrique e contei tudo. Ele ouviu enquanto eu desabafei cada palavra, cada emoção. Quando terminei, ele estava furioso. Não acreditava que meus pais ousariam me pedir algo assim. Ele viu o quanto me esforcei planejando o casamento e sabe o quanto significa para mim. O fato de tentarem tirar isso e dar para Cristina o deixou tão chocado quanto eu. Henrique me ama profundamente e me ver tão abalada partiu o coração dele. Ele quis confrontar meus pais, dizer o quanto estavam errados e me defender. Mas pedi que não o fizesse. Por mais que apreciasse seu apoio, não queria que a situação escalasse ainda mais. Em vez disso, conversamos e tomamos uma decisão. Apesar de o dinheiro dos meus pais ter sido um presente, dado sem condições, decidimos devolvê-lo. Legalmente, não temos obrigação de fazer isso, mas moralmente, não queremos esse dinheiro pairando sobre nós. Não queremos nos sentir em dívida ou dar a eles qualquer poder para nos manipular no futuro. Devolver o dinheiro é a única forma de recuperar nossa autonomia e nos distanciar de suas exigências. Não foi uma decisão fácil. Teremos que usar nossas economias para cobrir o valor, e isso significa apertar o orçamento por um tempo. Mas Henrique e eu concordamos que vale a pena. Queremos começar nossa vida de casados sem essa nuvem tóxica sobre nós. As ações dos meus pais foram muito dolorosas, mas o apoio de Henrique me lembra que tenho alguém que realmente me valoriza e respeita. No final, é isso que importa. Devolveremos o dinheiro o mais rápido possível, e isso trará alívio, sabendo que nosso casamento será totalmente financiado por nós e pelos pais de Henrique. Não apagará a dor causada, mas nos dará um recomeço limpo, sem laços com as exigências deles. Atualização 2. Falei com Cristina, e agora tudo faz sentido. Descobri que toda essa situação foi instigada por ela. Minha irmã, que sempre pareceu indiferente à minha vida e aos meus planos, foi quem pediu aos nossos pais que me convencessem a ceder meu casamento para ela. Fiquei em choque quando ela me contou. Ela não tentou esconder. Cristina disse, quase como se fosse óbvio, que, como a filha mais velha, não achava absurdo que nossos pais me pedissem esse favor para ela. Ela parecia pensar que eu deveria me sentir honrada com o pedido, como se fosse um privilégio acomodá-la. Quando a pressionei, ela explicou o raciocínio. Ao saber que nossos pais me deram dinheiro para o casamento, e depois que ficou grávida e quis se casar, teve a ideia de usar tudo que eu já havia planejado. Para ela, era a solução mais lógica e conveniente. Argumentou que planejar tudo do zero, encontrar um local, contratar buffet, organizar detalhes, seria muito demorado. Enquanto isso, meu casamento já estava pronto. Se eu apenas cedesse, ela poderia aproveitar todo o trabalho que já fiz. O local, o buffet, o vestido, as flores, tudo poderia ser dela, economizando tempo e estresse. Era como se ela achasse que meu casamento era secundário porque ela estava lidando com uma situação que considerava mais urgente, a gravidez. Fiquei sem palavras, tentando entender. O que mais me chocou foi sua sensação de merecimento, como se eu devesse ceder porque ela é a mais velha, como se isso tornasse suas necessidades mais importantes. Disse a ela o quanto era egoísta e rude presumir que eu abriria mão do meu casamento sem ao menos conversar comigo antes. Cristina argumentou que, ao contrário de mim, ela tem uma carreira séria e está muito ocupada para se preocupar com um casamento bobo. Disse que, se não estivesse grávida, nem estaria pensando em se casar. Falei que Henrique e eu já planejávamos devolver o dinheiro aos nossos pais e sugeri que ela pedisse o dinheiro a eles para o próprio casamento. Para mim, era a solução mais razoável. Afinal, era o dinheiro deles, e se estavam tão dispostos a apoiá-la, era o melhor caminho. Cristina então teve a ousadia de perguntar se eu pelo menos a ajudaria a planejar o casamento dela, já que não estava cedendo o meu. Argumentou que, como eu gostava dessas coisas, seria perfeita para a tarefa.
Sem hesitar, disse não. A falta de gratidão e o senso de merecimento eram demais. Falei que, se ela precisava de ajuda, podia pedir aos nossos pais. Estava farta dessa situação e não seria arrastada para mais dramas. Nesse momento, também a desconvidamos do meu casamento. Não a queria lá, especialmente depois de tudo que disse e fez. Cristina nem se importou, dizendo que já havia decidido não ir. Atualização 3. Henrique e eu devolvemos o dinheiro dos meus pais. Sabíamos que era o certo, especialmente depois da forma como eles agiram. Para isso, pegamos um pequeno empréstimo com os pais de Henrique, que ficaram felizes em nos ajudar, e somos muito gratos por isso. Combinamos de pagar mensalmente, e é um alívio saber que temos o apoio deles nesse momento difícil. Quando devolvemos o dinheiro, meus pais não ficaram nada felizes. Dessa vez, Henrique foi comigo e tomou a frente da conversa. Ele começou repreendendo-os por tentarem me pressionar a desistir do nosso casamento. Disse o quanto era errado manipularem me e fazerem me sentir que deveria sacrificar minha felicidade pela de Cristina. Após deixar claro quanto o comportamento deles foi injusto, Henrique disse que nem ele os queria no nosso casamento. Até então, eles achavam que minha decisão de desconvidá-los era brincadeira. Mas, depois que devolvemos o dinheiro e Henrique falou a verdade, ficaram atonitos. Tentaram argumentar, mas ele manteve a posição, dizendo que já haviam causado drama suficiente. Não queríamos essa negatividade no dia mais feliz de nossas vidas. Ele deixou claro que, com o dinheiro devolvido, não tinham mais motivo para tentar nos controlar. Minha mãe ameaçou me cortar de suas vidas se os desconvidássemos. Acusou-nos de humilhá-los intencionalmente. Respondi que ela estava certa, eu queria que sentissem o quão absurdo era pedirem que eu desistisse do meu casamento. Mas acrescentei que, se quisessem me cortar por isso, eu aceitaria. Então, Henrique disse algo que me marcou. Ele falou que um dia teremos filhos, mas garantiríamos que eles nunca conheceriam meus pais, para protegê-los de avós tão egoístas e manipuladores. Meus pais ficaram sem resposta, furiosos e envergonhados, mas não havia mais nada que pudessem fazer. Sou imensamente grata por ter Henrique ao meu lado. Não sei como lidaria com esse drama sem ele. Com seu apoio, não poderia pedir um parceiro melhor. Atualização 4. Esta semana, Henrique e eu finalmente nos casamos, e tudo correu bem. Apesar de todo o drama antes do grande dia, o casamento foi tudo o que esperávamos. Tivemos o dia para nós, cercados por pessoas que realmente se importam e nos apoiam, sem a nuvem tóxica que meus pais e Cristina trariam. Para quem perguntou, não, eles não apareceram. Eu os havia desconvidado, e, embora tenha sido uma decisão dolorosa, acho que foi a certa. Havia um peso emocional nessa escolha, mas, no dia do casamento, ficou claro que foi o melhor para nós. Não vou mentir, houve momentos em que senti falta deles, ou desejei que as coisas fossem diferentes. Mas não. Tê-los lá nos permitiu aproveitar o dia sem preocupações com dramas ou comentários ofensivos. Foi um dia sobre Henrique e eu, e o amor que compartilhamos. Meus amigos, a família de Henrique e nossos outros entes queridos tornaram o dia perfeito, e, no final, isso foi o que mais importou.